Olá! O Saber a Saúde traz um assunto que hoje é de interesse para muita gente. E esse interesse cresce dia a dia. Vamos falar sobre pets e seus tutores. Esses bichinhos nos fazem um bem tão grande, mas tão grande. Além da troca de carinho, cães e gatos, por exemplo, ajudam a lidar com problemas como depressão, solidão e ansiedade. Isso acontece porque quando o humano passa parte do dia com o animal, acaba produzindo hormônios responsáveis pelo humor, pela satisfação e pelo bem-estar. Pesquisas indicam que eles realmente são benéficos à nossa saúde. Prova disso é que o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, há muito liberou visitas de bichinhos a pacientes internados, inclusive em unidades semi-intensivas. O motivo da permissão é a humanização do tratamento e a interferência positiva que eles exercem na cura. A entrada, porém, segue um rígido protocolo, é claro. Além da autorização do médico para que o paciente receba a visita do pet, é necessário apresentar laudo veterinário que ateste as boas condições de saúde do animal, carteira de vacinação atualizada e comprovante de que o bichinho está limpo, de que tomou banho nas últimas 24 horas. Outros hospitais já copiaram a ideia. E quem vai nos contar sobre a relação de animais e os tutores é a médica veterinária Nina Bezerra de Moraes. A professora Nina, como é conhecida, é formada pela Universidade Estadual do Ceará, a nossa UES. É mestre e doutora em ciências veterinárias, também pela UES. Tem ainda especialização em clínica médica de cães e gatos e especialização em cirurgia de felinos. Professora Nina, não imagina o prazer que eu tenho em recebê-la aqui no programa Saber é Saúde. Eu que agradeço, Angélica, pelo convite e a oportunidade de desmistificar, né, o papel dos pets na sociedade atual. Obrigada pela oportunidade. Eu agradeço. E eles fazem bem desse jeito mesmo, a gente? Eu costumo dizer que só quem tem um pet, seja um gatinho, um cão, um pássaro, sabe a importância e o valor desse animal no dia a dia, né? Sim. Eles fazem além de bem, eles nos integram à nossa essência humana, né? Animal, né? E são primordiais para esse novo, vamos dizer assim, esse novo momento da vida do ser humano, né? Dentro de um contexto de urbanização, dentro de um contexto acelerado de trabalho, de rotina de dia a dia, né? Sim. Eu falei que eles fazem bem ao ponto de diminuir o estresse, a ansiedade. Isso é comprovado? Existem trabalhos dentro da esfera tanto etológica de animais, né, com também trabalhos a nível de psiquiatria e psicologia humana que atestam que esse convívio, né, essa proximidade com a serenidade, porque os pets eles não te exigem, eles se doam muito mais, né? Você chega em casa após uma rotina exaustiva de trabalho, aquele dia bem complicado, estresse de trânsito, muito ruído, e tem aquele bichinho ali na tua residência que te recebe, te acolhe, às vezes o cão vem com a lambidinha, o gato vem com um miado, um ronronado, né? Já se sabe que isso faz com que o ser humano se desconecte dessa tensão e se aproxime de um recebimento de uma afetuosidade genuína, né? Sem interesse, o animal não pede nada em troca, né? Ele dá pelo fato de que para ele é necessário e que ele escolhe e elege aquela pessoa para se integrar, né? Então, isso já se sabe que sim, existe essa interface e ainda existe essa doação, por assim dizer, deles para a gente. Linda. Eu acho. Tem algum testemunho de alguém que tenha chegado e tenha dito assim: a minha tristeza foi embora quando eu adotei ou eu adquiri um gatinho, um passarinho, na lida, cãozinho. Na lida do dia a dia, né, de consultório, a gente se depara muito com isso. Por quê?
Se a gente puxar uma história mais recente, dos últimos 4, 5 anos, dos anos Sim. pandêmicos, onde o isolamento social, Sim. onde o ser humano perdeu muito contato da interface entre pessoas em função da Covid-19, nós tivemos o grande boom, né, onde a gente passou a receber essas notificações em consultório. Sim, Eu estava sim. com um status de muita solidão, muitas pessoas desenvolveram um status depressivo, né? Algumas pessoas já tinham diagnóstico de depressão e houve o grande boom de adoção e de acolhimento. E esses animais meio que resgataram esses laços, né? Olha aí. E trouxeram eu posso dizer assim, essa paz, essa sanidade emocional para as pessoas. Os lares ficaram mais cheios, né? Após essa leva do isolamento social, e também ficaram mais cheios desse preenchimento, né? Nós sabemos que a depressão é o mal do século, né, para o ser humano, né? E os animais, eles contribuem sim de uma forma muito positiva, porque eles afagam, eles aproximam, eles te dão uma noção de um entendimento, ainda que cego, porque eles não verbalizam, né? Isso. Mas eles expressam aquele acolhimento, a presença, a constância do dia a dia, né? Só quem tem um gato, por exemplo, sabe o quão é especial para ele essa doação, de chegar, de estar perto, de muitas vezes não ter aquele amor sufocante, né, de estar todo o tempo ali em cima de você. Mas às vezes você chegou no dia cansado, você senta, ele vem, se aproxima, esfrega ali na tua perna, senta, ronrona e fica ali, sem dominância, sem posse, né? Então eu acredito sim que é muito benéfico e eles têm esse papel, né? Quando eles foram criados, desenvolvidos, não foi só para trazer beleza para esse planeta, né? Mas trazer essa conexão também com a gente. Né? E essa troca é uma doação. É uma doação. O animal, ele tem a capacidade de amar sem precisar receber nada. Verdade. Isso é divino. Nós ainda não estamos nessa evolução, não. Estamos longe disso. Eles dão, muitas vezes eu digo, como o ser humano consegue ser ingrato com o animal, que só se dá, né? Que só se beneficia de dar. Ele não tem benefício, muitas vezes, de receber. É verdade, é verdade. A gente está falando em depressão humana. Animalzinho também tem depressão? Tem sim, tem. Não como a gente, porque hoje a neurociência, as pesquisas mais voltadas, assim, para a biologia comparada, sabe-se que o sistema límbico do gato é igual ao nosso, né? As conexões são diferentes, mas estruturalmente uma parte funcional é muito parecida. Então, gatos e cães são capazes de sentir emoção. São capazes também de vivenciar a negatividade das emoções. Olha aí. E eles desenvolvem o que muitos colegas assim chamam de mal do triste, né? Eles desenvolvem uma introspecção, muitas vezes está relacionado a outras comorbidades físicas, mas hoje um ramo da medicina veterinária que tem se desenvolvido é a psiquiatria veterinária, né? A parte etológica de comportamento, que lembra muito uma psicologia, já existe. Não, peraí. Tem psiquiatria veterinária? Tem sim. Conta para mim, pelo amor de Deus. Nós temos profissionais que são referentes, né? E hoje a gente tem o professor João Telhado, que vai ademais do comportamento, tem a Daniela Ramos lá em São Paulo, e a gente trabalha com psicofármacos, inclusive com medicamentos ansiolíticos, e hoje eles também sucumbem, né, a muitas vezes a ausência de motivação. Não é uma depressão igual à nossa. Eu costumo dizer que é uma depressão like, mas eles têm transtornos compulsivos, transtornos muitas vezes de ansiedade, eles também desenvolvem isso. Ansiedade de separação, por amar demais. Ele ama tanto o dono que quando o dono não está ali, ele desenvolve aquele transtorno de ansiedade de separação. Hoje é uma queixa muito prevalente na minha rotina de atendimento, né? O tutor diz assim, olha, Nina, ele simplesmente mudou. E não interage, e está mais compulsivo, está se higienizando muito, e a gente vai ver, houve uma ruptura no lar, né? Ou houve uma separação, ou houve a perda de um membro da família. Hoje, Angélica, existe um contexto, né? Existe uma fala que nós veterinários temos trazido muito à luz, que é o conceito da família multiespécie, né? Os pets inserindo-se dentro de um contexto familiar mais amplo. E aí, nessas interfaces de separação, de depressão, isso termina, muitas vezes, se conectando. Né? É impressionante.
existe até luta para quem vai ficar com o pet, Guarda, né? Leva né? na justiça, tem guarda compartilhada. Isso. É uma pessoinha. É uma pessoinha. Eu costumo brincar que meu papel como médica veterinária é favorecer que cada vez mais o cão seja cão e o gato seja cão. Eu não gosto muito da humanização, né? Assim, você transformar num ser humano-like. Mas eu acho muito bonito as famílias que entendem o papel do cão, o papel do gato ou de qualquer outro pet, insere desse contexto e eles se tornam membros ali, coparticipantes da rotina, dos custos, das viagens, né? Isso para o ser humano, para a saúde mental humana, isso é muito válido. Eu recebo muito em consultório a seguinte fala: doutor, eu não consegui durante muito tempo ter filhos. E esse gato chegou e ele preencheu, não o local de um filho. Sim, claro. Mas ele preencheu sentimentalmente a minha casa, ele trouxe alegria, ruído, o amor. Exatamente. O cuidado, o olhar atencioso. E ele se integra e se torna um membro dessa família. Eu acho isso espetacular. Cada vez mais nós temos visto aqui, não só no Brasil, mas isso já é uma vertente muito desenvolvida em países como Japão, Alemanha, né, Estados Unidos, Canadá. O animal já insere, e já é inserido e se insere nesse contexto de família multiespécie. Que lindo, maravilhoso. Eu acho fantástico. Multiespécie. Às vezes as pessoas dizem assim: não, eu não vou cuidar de um gato, eu não vou adotar um gatinho, porque eu tenho um filho e pode dar muita alergia e traz problemas. Outras famílias já dizem: pois o meu filho interage totalmente com o meu gatinho. Se ele fosse ter alergia, deixou de ter, porque já se adaptou àquela realidade, àquele ambiente, né? Então, o que é que você escuta no consultório e no dia a dia? Nós escutamos esse estigma, e não é só um estigma, é uma realidade. Algumas pessoas desenvolvem quadro alérgico pela presença, né, de animais na casa. Sim. E muitas pessoas têm uma falsa impressão sobre o que desenvolve essa alergia. Sim. Por exemplo, a gente sabe que o pelo é o grande vilão, né, e ele está presente, mas não é só o pelo em si, né? São proteínas depositadas no pelo. Quando a gente fala de gato, que é o que provoca maior índice de alergia, a gente sabe que na saliva do gato é excretada uma proteína, e essa proteína fica ressecada sobre a superfície do pelo e ela desenvolve alergias em crianças de cunho dermatológico, respiratório. E muita gente fala: gato transmite doença, gato transmite isso, não pega, cuidado. Não é bem assim. Nós conhecemos, mais do que ninguém, a quantidade, a possibilidade de doenças com potencial zoonótico, mas existe muito mito, né? Muito. E hoje a gente sabe que, para os cães, por exemplo, os pet shops com banhos terapêuticos, né, com embelezamento da pelagem, diminui muito essa deposição dessa proteína, essa queda de pelo. Existem técnicas de rarefação de subpelo para espécies que não são bem adaptadas aqui no Ceará pelo calor e terminam tendo muita queda de pelo. Tem como se manter um status de sanidade e um convívio harmônico, né? E a exposição, segundo alguns médicos, também favorece o não desenvolvimento da doença, né? A pessoa vai criando resistência. É verdade. E engraçado é assim, como a indústria desenvolveu. A areia que evita o odor. Exatamente. Né? Os alimentos que evitam também o odor. Exatamente. Então, é uma sequência. Essas descobertas favorecem até para que eles se insiram dentro dessa urbanização, né, de pequenos locais, residências de 60 metros quadrados. Isso. Hoje é possível se ter um pet com condição de higiene, né, mesmo com excretas, como você falou, né, com banho. Hoje é possível, né, totalmente possível. Eu tenho 3 gatinhos. Vou Coisa até mais dizer linda. aqui o nome deles. São lindos. 3 gatinhos. O mingau, o cuscuz e o pirão. Sou louca por eles. Cada um age diferente do outro. Eles têm personalidade própria e impressionante. Eles têm. Cada um tem um agir diferente, um receber diferente, uma personalidade de ficar chateado, aquele outro não fica, mas aquele outro fica de beicinho. Faz beicinho mesmo. Faz beicinho. Recentemente, a BBC de Londres
publicam um trabalho mais focado para gatos, onde os gatos conseguem fazer, né, e desenvolver 300 expressões faciais de contentamento e descontentamento. Não acredito, não. É mesmo? Apesar de 300, apesar de serem bem sutis, né, bem discretas. O gato é muito Agora, elegante. o olhar é impressionante. Quem tem um aí, sabe, às vezes, né? ela tá de olhos nos olhos. Que eles se comunicam muito com o ser humano através do olhar, tanto o cão quanto o gato. É impressionante. Nós achamos que é o som. Não é o som. São os cheiros nossos e deles e o olhar, né? É tanto que dentro da etologia comportamental assim de cães e gatos a gente evita durante o atendimento encarar o gato, porque ele vai te ler através daquela encarada, né? Então evita o contato olhar a olho, faz o exame físico, depois a gente interage, muda a voz, o tom de voz, brinca. Ai, que né? coisa bacana. Muito bacana. Essa interface é bem bacana porque eles entendem, né? Sim. Eles gostam disso. Sim. Agora, professora Nina, a gente está falando aqui de carinho, de troca, de amor, de entendimento. Uma profissional do seu quilate, da sua experiência, do seu know-how, como fica vendo essas notícias de abandono, de pessoas que abrem a porta do carro, principalmente com relação aos cães. Descartam, né? Descartam. Cresceu, deu problema, descarta. Meu Deus, eu me sinto mal ao ouvir isso. O que é que bate no seu coração? Angélica, vamos lá. Eu costumo dizer que eu acho que eu sou a médica veterinária mais vocacionada que o mundo vai conhecer na minha geração. Eu abri mão da medicina, poucas pessoas sabem disso, eu abri mão da medicina para fazer medicina veterinária, porque eu descobri que o ato médico que eu amava era com os animais, né? E quando a gente entra nessa interface, eu acho que o ser humano está cada vez mais... Eu costumo usar uma letra de uma música que uma amiga gosta muito, que é o Too Fast for Freedom, né? Tudo é muito imediato. Tudo é isso. Né? Tudo é para ontem, uma necessidade de afirmação. Então, quando você se dispõe a ter um animal, você está criando um vínculo, você está aceitando uma responsabilidade de cuidado, de provisão. E na primeira, digamos, dificuldade, ou no primeiro desafio, aquilo se torna descartável, né? Animais não são descartáveis, vidas não são descartáveis, vidas importam. Então, o contexto do abandono ele é muito cruel, não somente para o ser humano, que o ser humano se configura como alguém descartável também, porque quem descarta, descartável é, mas para o animal. Então, é muito triste. A gente observa que o desenvolvimento do conceito de guarda responsável, ele decai por falta, muitas vezes, de um esclarecimento social. O que é eu ter uma guarda responsável? O que impacta eu abandonar? O que impacta na minha sociedade, no direito do outro, eu gerar esse abandono com ninhadas não desejadas, não programadas, com animais errantes em situação de abandono nas ruas. Então, é muito cruel. E eu costumo dizer que enquanto voz eu tiver, e desde já eu agradeço essa oportunidade, né, das mídias, da TV, de propagar que não, né, que não se incentive isso, que se olhe com um olhar mais de amor, né? Nós evoluímos quando nós alcançamos uma essência maior. E eu acho que essa essência maior permeia em todas as coisas com amor. Abandonar é um ato de crueldade, de egoísmo. Né? Para a gente é muito difícil. A gente lidar com isso. Faltam políticas públicas que abordem, né, esse conceito de desenvolver numa sociedade a guarda responsável, o porquê que eu tenho que domiciliar, o porquê que eu tenho que entender que eu vou pegar um gatinho como o Pirão, que vai chegar novinho e que vai viver 15, 18, 25 anos e que vai ficar velhinho, que vai precisar de cuidado, e que no primeira dificuldade eu vou dizer, não quero mais esse gato, vou deixar esse gato aqui, vou abrir a porta do carro como se fosse um objeto, né? E o animal sente o abandono. Tem animais que entram em status depressivo, muitas vezes desistindo de viver em função desse abandono. Então, assim, eu gostaria muito de ver seres humanos que o ser humano tem buscado crescer enquanto ciência, enquanto desenvolvimento, enquanto tecnologia, mas ele esquece que ele também tem que se desenvolver enquanto a capacidade de amar e de ser responsável por isso, né? Eu quero dar um depoimento aqui, porque as pessoas podem não entender. Eu tenho 3 gatos
E eu conheci a professora Nina por indicação do professor Vladimir Spinelli. Ai, que maravilhoso, maravilhoso, né? uma pessoa maravilhosa. Que pai tinha, do Antônio. Pai do Antônio. E o Antônio já se foi, mas o Vladimir continua sendo o pai do Antônio. O Antônio está aqui com a gente. E a professora Nina foi quem salvou o meu cuscuzinho. E fazia tempo que eu não via e que a gente não se falava. E eu disse, vou falar sobre pets. Até porque quem ama animal, ama o ser humano. Exatamente. Não é? Eu Exatamente. acho que é básico. Existe uma citação que diz, é impossível ser um ser humano bom sem amar animais. Mas sem amar animais. E você conhece muito a índole de uma pessoa pela maneira como ela trata um animal. E eu acho isso fantástico. Isso é uma verdade, né? Quando você olha assim para uma pessoa, que você vê aquela pessoa super afetuosa, aquela pessoa tem uma história com algum animal, ou ainda que ela não tenha um pet, ela move ações para ajuda, Isso. né? Campanhas de conscientização, de doação, campanhas verdadeiras de combate ao abandono. Eu vejo Geralmente muito ali na Praça das Flores, Sim. senhoras que chegam e afagam aqueles animais que vivem ali, levam alimentos. Exato, eu costumo dizer, se você não puder suprir financeiramente, não maltrate, não chute. A carinha, às vezes aquele animal que está ali em situação de abandono, ele só precisa que você passe a mão ali, né? Que você diga para ele, olha, você é importante, eles entendem. Eu estou enxergando você. Exatamente, vocês são vistos, né? E eu acho que o ser humano, ele ganha muito com isso. Né? A satisfação emocional de você fazer o bem e de você fazer o bem multiespécie, né? Para um animal que não tem a verbalização, a voz que nós temos, eu acho que vale muito, muito dentro desse contexto. Mas eles falam tão alto com aqueles gestos. Eu costumo dizer que eu escuto o que as pessoas não traduzem em miados, ronronados, latidos, né? Eu escuto além. Eu acho que por isso que eu fui para a medicina veterinária. Não existe duas medicinas, existe uma só medicina onde se ramificou para o ato nobre de atender o humano e o ato nobre de atender os animais. Mas você olhar para um animal e entender o que ele está falando, ademais do que o tutor, do que promove a guarda responsável está falando, eu costumo dizer, a gente termina desenvolvendo uma habilidade sensitiva muito maior. Com essas pessoinhas, né? Que eu costumo dizer, são pessoinhas. São pessoinhas. Né? Eu até coloco assim, olha como é que a pessoa dorme desse jeito. É pessoa, para mim é uma pessoa. Eu digo, como é que pode a situação dessa pessoa todo relaxado num sofá enquanto eu estou trabalhando, que eu recebo foto, né? Todo relaxado no sofá. Eu estou trabalhando, a pessoa está no meu sofá. Isso existe, né? Isso professora, vamos falar um pouquinho sobre a FAVET. Né? Porque querida. Eu sei que a senhora trabalha lá, é professora lá, e tem um amor todo especial. Eu tenho muito orgulho da minha casa formadora, que hoje é meu local de trabalho. Né? Eu tenho muito orgulho da FAVET, ao longo da trajetória de mais de 60 anos, formando médicos veterinários aqui, a primeira faculdade veterinária do estado do Ceará, numa universidade pública, no estado do Ceará, no Nordeste do Brasil, mas que tem formado e tem levado para a sociedade grandes nomes. Nós estamos em atendimento de segunda a sexta, né, do horário das 8 ao meio-dia e até às 16, 17 horas. E, assim, atendemos tudo que você possa imaginar, Fortaleza, região metropolitana, pacientes oncológicos, pacientes geriátricos, né? Fazemos cirurgias de alta complexidade, cirurgia de coluna, cirurgias ortopédicas, cirurgias... Verdade? Verdade. Tem um profissional lá que eu admiro muito, né? Todos, assim, são os meus amigos e são admiráveis por mim. Mas o Mário Abe, que é um cirurgião, ele fez PDA, que é uma cirurgia cardíaca, né? Em PET lá. O Geraldo é um baita ortopedista e neurologista, opera coluna. Então, apesar das dificuldades financeiras que o hospital apresenta, por isso que a população doa, né? Tem um valor simbólico lá, e para a população do cadastro baixa renda não é pago, a gente faz muita coisa, né? Vou mandar um abraço para o professor Isaac, professor Aldani, que foi meu contemporâneo, hospitalar, foi meu contemporâneo de adolescência, da mesma rua. Exatamente. É uma pessoa maravilhosa, um querido. E o professor Isaac, maravilhoso também, né? O professor assumiu agora a direção. Sim. E ele é o diretor do hospital, conjuntamente com o professor Dani. O professor Dani faz a coordenação geral do hospital e direção. E o Isaac faz a direção, que maravilha. Digamos, mais estatutária, né, do hospital. E eles dois são uma dupla dinâmica, são os meus chefes que me ajudam nesse desenvolvimento ali do hospital universitário.
Que bom. Professora Nina, eu vou pedir para olhar para essa câmera e passar um conselho para as pessoas, um conselho para quem tem ou não tem pet, ou alguma coisa que a gente também deixou de citar. Tanta coisa para a gente conversar que eu acredito que a gente vai depois dar uma segunda parte desse programa, porque eu queria até falar, sabe o quê? Me diga, o que você quer? Na geriatria. Hoje é um ramo bem novo na veterinária. É mais novo do que a psiquiatria. Mais novo que a psiquiatria. A geriatria, né? Porque os animais estão envelhecendo, né? Tem animal de 20 anos, né? Eu tenho meu cuscuz, que tem 10 anos. Já tá ansiosinho. 11 anos. Ele faz assim, ó. Aí, como se estivesse vendo alguma coisa, e aí fica. Já é um grau de disfunção, né? Já tá quer dizer, senil. O que é isso? Antes de falar, o que é isso? Muitas vezes é uma disfunção, eles desenvolvem um Alzheimer-like, né? Eles vão perdendo cognição. A senilidade traz muitas nuances para os pets, sim. Tanto para os cães quanto para os gatos. Pois vamos ao nosso conselho? Vamos lá. Eu costumo dizer, e isso é muito salutar, né? Tenha um pet. Ou seja, um gato, um cão, mas vai desprovido de qualquer conceito e de qualquer preconceito, né? A partir do momento que você abre o seu coração para você receber uma vida canina ou felina, você vai ser surpreendido com uma doação sem nenhuma cobrança, sem aprisionamento e, ao mesmo tempo, você vai ter a oportunidade de também exercer amor de uma forma não dominante, não possessiva, né? Obrigadíssima. Amei sua presença. Linda, 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 linda. A Angélica é maravilhosa, gente. Vamos brindar? Vamos com sim, água, porque água é saúde. Isso. E saber também é saúde. Também é saúde. Saúde. Obrigada, saúde. Obrigada.